deixa eu lembrar vocês que no site A Terra é Redonda, que é um site, vários professores, né, vários autores, vários escritores, eu tenho escrito nesse site e eu quero que vocês vejam o meu último artigo lá sobre uma avaliação do mais recente livro do David Harvey, tá? Vão até lá, que tá lá na capa do site, procurem lá Paulo Giraldelli, David Harvey, que vocês vão gostar deste texto, recuperando o conceito de General Intellect no Marx. Também eu iria falar do Bolsonaro, mas isso aí cabe num outro vídeo, porque a gente já fez 2, e eu preciso comentar com vocês a respeito do vídeo da tornozeleira eletrônica com o Bolsonaro. Esse vídeo tem coisas importantes. Bom, isto vai ficar para mais tarde. Acho que ainda hoje. O que eu quero falar agora com vocês, para não deixar passar, é sobre a COP30. Um ensinamento que ela nos deixou. Veja só, qual o resultado final? O resultado final foi praticamente um empate, porque a questão mais decisiva, claro que a questão do dinheiro se resolveu, a questão de ter um financiamento para manter a floresta e diminuir os efeitos deletérios da poluição, uma série de coisas foram encaminhadas. E pode-se dizer que a estratégia do Lula deu certo, porque se arrecadou, né? Se arrecadou bastante para se criar o fundo, que era a pretensão do Lula e dos articuladores da COP30. Então, nesse ponto, pode-se considerar uma vitória já de meio de semana. Isso já estava determinado no meio da semana da COP30. Agora, do meio de semana para diante, ou seja, do meio da COP30 para diante, o que começou a ser discutido foi uma outra questão. É que o Lula, no meio do caminho, ele pôs na jogada uma proposta que não estava no script dele. Ele não ia trabalhar com isto. Mas eu creio que as conversas com a Marina e com outras pessoas o entusiasmou no sentido dele pôr esta pauta. E esta pauta não venceu, mas ela criou duas oportunidades. Uma de entender o funcionamento do capitalismo financeiro diante das necessidades climáticas. E a outra de ser trabalhada daqui para diante nesta proposta que ele fez. Qual? A do mapa do caminho. O que é o mapa do caminho que o Lula propôs? É algo que já estava no radar da Marina, que é o seguinte: tem que se fazer uma COP onde se determine os passos e os locais que se possa fazer para que haja a troca do combustível fóssil por outro tipo de combustível que seja menos comprometedor com o clima. Tá? Então, mapa do caminho é uma expressão histórico-geográfica, porque não é só o tempo. Não é só a questão de tal ano faz isso, tal ano faz aquilo. É também os locais. Como é que se percorre o mundo, e neste percurso do mundo vai
diminuindo aqui o combustível fóssil, depois diminui ali. Qual os passos que se dá, histórica e geograficamente, para que haja uma substituição do combustível fóssil por outro combustível com uma espécie de determinação temporal, ou seja, que se possa ter, né, nesse percurso, uma esperança com o planeta. Não adianta fazer um percurso e o percurso computar um tempo e uma geografia que não adiantam para o planeta. Tem que adiantar. Bem, só que esta proposta do mapa do caminho, ela não estava no horizonte da COP30. O que estava no horizonte da COP30 era o financiamento que já saiu. O mapa do caminho acabou não vingando. Ele entrou na COP30 pela mão do Lula e as dificuldades que o Lula enfrentou não apareceram na imprensa. As dificuldades da COP30 não apareceram na imprensa. Por quê? Porque elas não... Na imprensa apareceu a fenomenologia, os fenômenos, ou seja, aquilo que foi acontecendo. Agora, as causas pelas quais aquilo aconteceu do modo que aconteceu, não apareceu, né? Por que é que 80 países foram a favor e 80 contra? E por que que na hora final do relatório final, o mapa do caminho foi excluído? Mas também por que é que o coordenador geral da COP30, né, o presidente da COP30, disse que ele vai fazer 2 mapas do caminho até a próxima COP. Porque a questão, gente, é que os países que foram contra o mapa do caminho, estabeleceram um cronograma mapeado para fazer a troca, eles enfrentam o mesmo problema que o Lula teria aqui se o Lula não tivesse força política que ele tem. O quê? É que o Lula, ele conseguiu fazer uma proeza que os outros líderes não têm como fazer, pelo menos não tem como fazer na distância. Porque quem está aqui não são os presidentes de país, são os enviados. São os enviados que negociam. Mas o Lula, como estava como presidente, ele jogou uma cartada que os outros países têm dificuldade de fazer na mesma condição. Qual? Eu vou continuar incentivando a prospecção de petróleo da Petrobras. E ao mesmo tempo, eu vou usar da Petrobras para fazer a transição. E isso é óbvio, né? É a Petrobras mesmo que vai ter que fazer a transição. Agora, o que significa isso? Significa que eu não sou nenhum maluco de chegar numa COP e dizer, gente, acabou, hein? Daqui para diante a Petrobras vai fazer a transição para novas fontes de energia e o petróleo está secundarizado. O que acontece com a Petrobras? Meia hora depois, as ações dela caem na bolsa e ele inviabiliza a empresa. Ele derrota a empresa, ele destrói a empresa. Ele não pode falar isso. Por quê? Porque o capitalismo financeiro, ele não é um capitalismo de venda de mercadorias. Ele é um capitalismo de venda de mercadorias e venda de ações. Ele é um capitalismo de sociedades anônimas. Então, todas as companhias, elas não são valorizadas pelo que elas vendem no mercado somente. Elas são muito mais valorizadas, aliás, o produto delas tem valor a partir, né, de uma referência ao mercado de ações e vice-versa. Não é só o barril de petróleo que vale, é também as ações. Então, a procura pelo barril determina as ações, mas a compra das ações também determina como é que você vende o barril. Esse é o capitalismo financeiro. É um capitalismo
de futuro, que joga com o futuro e que joga com um aspecto que a gente precisa ficar atento, que é a linguagem. O capitalismo anterior ao capitalismo financeiro, ele joga bem menos com a linguagem do que o capitalismo financeiro. O capitalismo financeiro é um capitalismo linguístico. Ele depende das narrativas que se contam a respeito da companhia para os acionistas. Então ele depende muito da comunicação. Por quê? Porque se eu falo alguma coisa, reflete na bolsa e sobe ou desce as ações. Então o dinheiro que eu vou arrecadar está determinado pela comunicação, pela narrativa. Ele é um capitalismo dependente da linguagem. Daí, né, alguns autores economistas têm dito que o capitalismo financeiro introduziu, né, a virada linguística na economia. Né? E o que o Lula fez, que é falar isso da Petrobras e ao mesmo tempo manter a COP, é algo difícil. Os outros países não puderam fazer isso, os que ficaram contra o mapa do caminho. Por quê? Porque como é que eles vão assinar um documento dizendo que eles vão fazer uma transição energética? Eles não... Isso significa para cada país que as companhias petrolíferas deles lá no país de origem caiam na bolsa. Tá? Mas ó, tal país tem tal companhia petrolífera. O país acabou de assinar que vai fazer a transição energética em tais e tais e tais momentos. Peraí, quer dizer que a companhia petrolífera aqui vai ser desmanchada? Esse é o recado que vai ficar para cada população de cada país e para os acionistas internacionais. Resultado, as companhias afundam. Ou seja, aquilo que o Lula não fez estava no plano dos países fazerem. Eles não podem fazer isso. Se um diplomata chega, assinei um acordo lá, onde tem um mapa do caminho de como nós vamos abandonar o petróleo e vamos passar para outra. Está assinado. O presidente, o primeiro-ministro ou os próprios presidentes das companhias deste país pegam este diplomata, né, e enforcam ele ali mesmo. Como que você fez isso? Uma hora dessa já saiu na imprensa que você está comprometido com isso, que nós estamos comprometidos com isso. Isso significa que nós vamos dar menos importância para o petróleo e, portanto, você está simplesmente afundando as nossas companhias. A esta altura do campeonato, você nem devia ter voltado, você já devia ter se matado lá, porque as nossas companhias já perderam na bolsa. Da tua fala lá para a tua chegada aqui, já fechou um monte de companhias, já venderam as ações e compraram outras. O pessoal já fugiu das nossas companhias. Então, os primeiros países que reagiram foram os países árabes, exportador de petróleo. Sem contar que a Rússia também exporta petróleo. Sem contar também que há países, né, que não exportam, mas que não fizeram um plano de transição a ponto de poder ser apresentado. A China é o caso. Ela depende do petróleo ainda para desenvolvimento. O próprio Brasil. Só que o Brasil teve a jogada, né? Eu defendo a floresta e ao mesmo tempo eu incentivo a Petrobras porque estou prometendo para as pessoas que a Petrobras é que vai fazer a transição. Mas isso é o Lula falando. Isso é um cara que tem cacife político para falar e está falando em nome dele e se comprometendo pessoalmente. Agora, os outros países onde tem um mandatário e o mandatário vai decidir por isso e depois vai enfrentar os presidentes das companhias e o presidente do país lá, não tem sentido. Não ia passar mesmo. E não vai passar nunca. Só vai passar na hora que algumas companhias começarem a oferecer lucro
visível no combustível alternativo, maior do que o petróleo. Aí passa. Não pode não passar com a China, porque a China vai alegar o desenvolvimento, mas os exportadores passam. Basta um exportador de petróleo conseguir fazer paralelamente uma companhia que lida com outro combustível, com outra fonte de energia, também altamente lucrativo, pronto, ele já tem o elemento para transitar. Ah, então ele vende ações dessa companhia, aí você pode fazer o mapa do caminho, porque para este país passa. Fala, nós estamos juntos, hein? Nós estamos juntos, hein? Tá? Nós temos as duas fontes trabalhando. Nós temos o petróleo e temos essa outra aqui. Se o petróleo perder ações, nós temos as ações para vender desta outra companhia. Então, quem sair na frente com as duas opções é que vai poder fazer isso que o Lula quer. Quem não sair na frente com as duas opções vai continuar teimando que a sua companhia de petróleo é prioritária. Então, portanto, vai depender de onde é que o capitalismo se desenvolve e de como é que ele se desenvolve. Pode, inclusive, ser a própria Petrobras, a gente não sabe. Isso é uma incógnita até para os próprios presidentes dessas companhias. De repente, um país fala, peraí, calma lá, né? Vai ser muito mais lucrativo esta energia aqui, esta companhia, do que continuar com o petróleo. Então vamos fazer a transição? Então vamos jogar na bolsa ações desta outra companhia. Pronto, tá feita a transição. Então, para outra COP, tem que ver quem é que saiu na frente com companhias lucrativas em termos de ações numa substituição do combustível fóssil. Senão não vai haver transição, gente. Enquanto o capitalismo não oferecer lucro para esta outra perspectiva, o petróleo não vai ser abandonado por quem consome e por quem vende de maneira nenhuma. Por quê? Porque essa é a regra do capitalismo. Aquele que tem lucro puxa os outros, principalmente tecnologia. Olha, eu tenho uma tecnologia barata para ter novo combustível. Perfeito. É seguro, funciona, polui mais, polui menos, é melhor. Vamos vender este, vamos abrir uma companhia, vender ações dela, ela conquista investidores, pronto, é aí que vai. É aí que vai. Foi assim que o próprio Brasil fez, quando conseguiu fazer os programas de energia alternativa, caso do pró-álcool e etanol e etc. Foi assim. Não que esses programas não sejam poluentes ou não sejam anticlimáticos. Todo mundo sabe o quanto, né, se desmatou para plantar cana. Então também são problemáticos. Todo mundo sabe que energia elétrica é limpa na boca de algumas pessoas, mas quando você vai analisar o local e ver o que as grandes represas fazem, você percebe que, né, elas não são nenhuma maravilha, elas são elas são degradadoras de ambiente. Tá aí Belo Monte para não deixar a gente mentir, né? Mas isso é uma outra questão. Eu estou falando da transição do combustível fóssil para outra coisa que eu ainda não sei o que é. Esta outra coisa, né, ela precisa ser lucrativa para ver a transição. Então é bom que se escolha esta outra coisa de modo que ela seja melhor do que a outra coisa que a gente escolheu até agora, que foi a cana, a energia elétrica, os outros com a nuclear. Não, nós temos que encontrar um outro caminho. E essa companhia tem que ser lucrativa. Para poder haver a transição. Agora, querer fazer o mapa do caminho sem existir essa oportunidade, não sai mapa do caminho. A não ser quando o presidente tem uma força política e também ele não, né, tem uma retórica que nem a do Lula, que propôs as duas coisas
e acabou tendo poder para propor as duas coisas. Foi criticado aqui e ali, mas uma boa parte da população entendeu. E eu expliquei várias vezes o que é isso. Os árabes, eles não estão delegando para outras companhias a transição energética, não. Eles estão fazendo como a Petrobras. Quem está fazendo a transição energética, quem está buscando alternativas energéticas, são as próprias companhias de petróleo. Então, eles estão no caminho correto. Isso não impede de alguém aparecer com outra fonte de energia aí, solar, sabe-se o quê, e começar a vender ações e pegar. Então, é aí que se tem que trabalhar, né? Tem que se trabalhar com o capitalismo nesse sentido. Então, o mapa do caminho que vai ser elaborado da COP30 para a próxima COP, tem que entrar dentro, né? Tem que entrar dentro é ótimo, né? Eu nunca vi entrar fora, mas é ir para dentro das cúpulas, das cúpulas tecnológicas. Saber o que é que está vingando. Isso não é tão difícil, gente. Porque há uma grande comunicação hoje, né? O general intellect, a inteligência geral da sociedade é muito colaborativa hoje em dia. Ela tem a internet, tem outros mecanismos. A comunicação, quando você tem uma companhia despontando, logo ela aparece, né? Até porque ela precisa aparecer, senão ela não angaria recursos, ela não angaria venda de ações. Ou seja, a comunicação é a base deste capitalismo. Daí o giro linguístico em economia, né? Um capitalismo que depende das narrativas. É isso, gente. É isso. Tá bem explicadinho, hein? Tá bem explicadinho. E você veja que é uma esperança associada a um entendimento de como que o capitalismo funciona. Não é uma esperança desligada desta gaiola de ferro na qual nós estamos, que é a acumulação do capital. É uma esperança dentro desta gaiola. Portanto, é algo que é possível de ser feito nesse plano de fazer o mapa do caminho. É preciso ver quem é que vai aparecer, né? E preciso ver a autoridade dessa pessoa. Os chanceleres que estão aqui realmente não poderiam assinar isso, a não ser que eles sejam países que não dependam do petróleo. Não dependam nem do consumo, nem da produção, né? Ok? O que vocês não entenderam? Se não entenderam, faça um e-mail. Não faça comentário só, faça um e-mail. Você pode fazer o comentário, mas quando você quer saber detalhes, faz um e-mail, que a gente responde ou faz outro vídeo. Mas comentar aqui, dá o like, dá o joinha, né? Dá o like, passa o vídeo para frente, assina o canal. Faz tempo que eu não peço isso para vocês. Daqui a pouco a gente volta.